O Clamor, com Márcia Martins. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine own, and I hear the Savior say, thy strength indeed is all. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all, 'cause Jesus paid it all to him I owe. Come on, sing it out. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Bom dia, já chegamos aqui nos estúdios da rádio para uma manhã de bênção com vocês. Sexta-feira, ok? E espero que você já esteja aí sintonizado com a gente. Salmo 68, que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários, que tu os dissipes, assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo. Assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor. Exultem diante dele, Pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Come on, sing it out. Crimson stain, he washed it white as snow. 'Cause Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Oh, sin had left crimson stain, he washed it white as snow. Oh, he washed it white as snow. He washed. Bom dia, Isaac Xavier, pessoal chegando no Facebook, Deus abençoe. Queridos, estamos no Salmo 119, hoje na letra Num. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e cumprirei.
Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Hoje nós vamos estar falando sobre obediência. Passei por muito sofrimento, preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Qual é a maior promessa de todas que o Senhor nos fez? Jesus, ele nos prometeu algo. E o que foi que Jesus nos prometeu? A palavra diz, né? Primeira carta de João, eu estou na leitura de primeira carta de João, e a promessa que ele nos fez é a vida eterna. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Bom dia, Graciela Arredondo, de Bolívia, Carlos Santos, José Flávio, todos vocês que estão chegando aí no Facebook. Nós estamos aqui na leitura da letra 1 do Salmo 119. Vamos hoje estar falando sobre obediência e também prosseguir no nosso estudo sobre no ventre da terra. Também trazer algumas notícias. Amém? Vamos lá, os ímpios preparam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança permanente. São a alegria do meu coração. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. O dia e a hora, ninguém sabe. Marcos 13:32, falando sobre a volta do Senhor Jesus. Não é? Estamos aguardando que da mesma maneira que ele subiu, ele possa voltar. E que isso não demore muito mais a acontecer, porque nós não temos solução para este mundo caído. Precisamos que Jesus esteja voltando para assumir o reino, para assumir o comando, para liderar esta humanidade que está tão perdida. Ele vai voltar. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega da tarefa a cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo, digo a todos, vigiem. Aqui nessa palavra, né, de Marcos 13:32-37, Jesus, ele repete, vigiem, vigiem, vigiem. E ele dá exemplo de um homem que sai de viagem. Nós sabemos que este homem é o próprio Senhor Jesus, né, que ele veio a essa terra e fez a obra que ele tinha que fazer, né? Ele nos redimiu, ele fez de mim, de você, morada do Senhor, morada do Espírito de Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo hoje habitam no interior do nosso ser. Então, este homem que sai de viagem é o Senhor Jesus, ele deixa a sua casa. Hoje a casa do Senhor somos nós, não é? E ele diz ao porteiro desta casa, vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono dessa casa voltará.
Nós somos esta casa e ele precisa encontrar esta casa em ordem, né? Essa casa preparada para a volta dele, o porteiro, que sou eu, que é você, este porteiro desta casa. Nós devemos estar prontos para abrir a porta quando Jesus voltar a esta terra, não é? Então, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, que é lá para as 3 da madrugada, ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. Aqui, né, tem pelo menos 4 opções. O que lhes digo, digo a todos, vigiem. Lifting our heads, healing our lives, taking our pain as we lift our eyes. Por falar em vigiar, essa noite o Senhor, ele me acordou às 5 horas da manhã. Como é que eu sei que era o Senhor? Bom, agora eu sei. Muitas vezes a gente acorda, de repente, né? 3 horas, 5 horas, algum momento você estava dormindo e você acorda sem sono, como se já tivesse terminado a sua noite, né, de descanso. O pessoal do Facebook, Carlos, José Flávio, bom dia a todos vocês. Então, quando Deus te acordar, quando você acordar de repente, sem entender porquê, no meio da noite, sem sono, fora de hora, falar, como é que eu estou acordando? Ainda não está na hora de eu acordar, por que eu acordei? Né? Quando você despertar, né, acordar desperto no meio da noite, não volte a dormir, não volte a tentar sem antes orar, porque é o Senhor quem está te chamando para que você ore. Porque se você voltar a dormir, possivelmente você vai ter pesadelos, o inimigo ele vai te atacar enquanto você estiver dormindo. Então o Senhor, ele acorda a gente, que é justamente para a gente estar vigiando e não dormindo, né? Quando o inimigo está vindo ali para te atacar. A gente não entende a maioria das coisas do mundo espiritual, mas acaba que a gente vai aprendendo na prática, né? Essa manhã mesmo, eu fui despertar. Mas eu olhei e falei, 5 horas da manhã, tá muito cedo para me acordar, para ir para a rádio, eu vou dormir mais um pouquinho. Foi o meu erro, né? Porque eu dormi, mas eu tive pesadelos horríveis, porque o inimigo me atacou, né, naquele momento. E a gente esquece. Eu sei disso, que quando você acorda, sim, não é para dormir de novo, é para orar. Mas você acha que, né, a gente esquece, né? Mas que estava dormindo, acordou, assim, você acorda meio boba, né? Você esquece. Então, é um alerta, né? É preciso que a gente se lembre disso. E por isso, Jesus aqui nesta palavra, quando ele fala da volta dele, né, ele repete, vigiem, 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 né? Que vocês não sejam encontrados dormindo. Porque nós temos essa tendência a esquecer. Talvez também por isso o Senhor deixou o ritual de celebração da ceia. E ele diz, né, façam isso em memória de mim até que eu venha. Ou seja, nós precisamos tomar do corpo, do sangue de Cristo. Isso é um ato profético. Eu já ensinei sobre ato profético aqui num dos últimos programas. É algo que fala no reino espiritual, é algo que responde do reino do Espírito. E nós precisamos celebrar a comunhão do Senhor, tomar a ceia, comer do corpo, beber do sangue de Cristo, até que ele venha, recordando o que ele fez, né? Celebrando o que ele fez, porque Deus sabe como, né? Nós temos memória espiritual curta. Quando se trata de lembrarmos de alguém que nos ofendeu, tem gente que jamais esquece.
converso, tem algumas pessoas assim que relacionam comigo, elas nunca esquecem. De vez em quando elas vêm, pois é, naquele ano, né, de São Nunca, né? Eu lembro quando aquela pessoa, ela fez isso, isso e isso, coisas pequenas, né? Coisas que a pessoa já deveria ter esquecido há tanto tempo, ela não esquece, ela não perdoa, né? Agora, o que a gente precisa lembrar, a gente esquece, que é lembrar, né, que Jesus está às portas, Jesus está voltando, lembrar que Ele, né, nos perdoou, que Ele morreu em nosso lugar, lembrar a palavra do Senhor, tantas coisas nós precisamos lembrar. O Senhor fala, fazei lembrado, né, traga à sua memória coisas que possam te dar esperança e não coisas que possam te jogar para baixo. Tem gente que perde tempo trazendo à memória coisas que trazem desesperança, que trazem tristeza, que trazem dor, né? Elas ressentem, são pessoas ressentidas, né? Cheias de ressentimento, porque elas sentem e ressentem, trazendo à memória fatos e circunstâncias onde elas foram feridas, e elas vão sempre, né, aprofundando aquelas feridas em suas almas. Mas o Senhor nos manda trazer à lembrança coisas que podem nos dar esperança, coisas boas, trazer à lembrança o que Ele fez por nós, trazer à lembrança que os nossos pecados já foram pagos, em que em Cristo Jesus nós já fomos completamente restaurados, curados. Isso é o que nós devemos trazer à lembrança. Trazer à lembrança a palavra de Deus e nos exercitar em obediência a esta palavra. Nós temos um texto, me parece em Coríntios, que fala que muitas vezes nós lidamos com a palavra de Deus como um homem que se olha no espelho de manhã sem nem prestar muita atenção, ele vê a sua imagem ali e vai embora e nem se lembra mais de como ele estava ou deixava de estar. Este homem, né, não era uma mulher, porque uma mulher, quando ela se olha no espelho, ela realmente olha, observa e ela retém o que ela está vendo, não é? E às vezes o dia inteiro ela vai pensar, eu tenho que dar um jeito no meu cabelo, olha como é que ele está feio. Mas este homem não, né? Este homem ele se mira no espelho e vai embora. Mas nós somos exortados a nos lembrar, sim, não de como nosso cabelo está feio, né? Mas de usar a palavra de Deus como um espelho e ver o que está feio no nosso interior e que precisa ser consertado, né? Ver as áreas que nós ainda estamos andando em desobediência ao nosso Deus e passar a caminhar em obediência. Esta manhã, mais uma vez, né, sempre assim de manhã, às vezes o meu pensamento está solto e quando eu vejo, estou pensando algo que eu penso assim, gente, eu preciso, é uma boa mensagem para me compartilhar hoje com o pessoal. Na verdade, é o Espírito Santo sussurrando nos meus ouvidos, né? Eu tenho uma discípula de 3 aninhos de idade, Ana Luísa. Ela é, assim, algo muito de Deus, essa criança. Ela tem uns olhos azuis lindos e ela é de uma personalidade encantadora. E foi gerada de Deus, essa criança. E então ela vai, né, nas nossas reuniões de oração no domingo com a mãe dela, a Juliana. E algumas vezes a Juliana tem que colocá-la de castigo quando ela desobedece. E eu não sei por que eu me lembrei disso, né, de manhã. Eu acho que o Espírito Santo mesmo, né, trazendo este argumento para a gente conversar nesta manhã sobre obediência. Então, a mãe dela, ela é uma boa cristã, ela sabe que precisa educar a filhinha, né, para a glória de Deus. Então, quando a Ana Luísa não obedece, a Juliana fala, você obedeça. Obedece a mamãe. Se você não obedecer, vou te colocar de castigo, né? E de acordo com a idade da criança, você coloca de castigo 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, depende da idade da criança, você vai aumentando o tempo que ela
pode, né, ficar de castigo, que ela pode aguentar ficar sentada ali, né? É só você falar, você está de castigo, e assentar a criança no chão, ou num banquinho, assim, falar, agora você está de castigo, que ela se desespera. Ela se desespera de saber que está sendo restringida, castigada, que ela tem que ficar sentada ali e a vontade dela está sendo quebrada, ela não pode se levantar. Quando Juliana faz isso, meu Deus, ela chora, ela se desespera, porque ela não quer ficar ali sentada. É 1 minuto, é 2 minutos, é 3 minutos, é pouquíssimo tempo. Mas é só de falar, você está de castigo, e restringir a liberdade dela de quebrar a cerviz, a rebeldia, né? Porque está desobedecendo, você vai ficar de castigo, porque você precisa aprender a obedecer. Então, agora, eu sento você aqui e você precisa ficar esse tempo aqui, né? Você não vai sair daí. Só por isso, porque ela não pode fazer a própria vontade, ela se desespera. É muito, muito interessante. Porque, gente, o que é ficar sentada ali 2 minutinhos, 3 minutinhos? Se ela ficasse quieta, passava mais depressa do que ficar berrando a plenos pulmões. Eu não quero, me tira daqui, né? Mas me tira daqui, ela poderia sair, mas a autoridade da mãe faz com que ela fique ali assentada. Assim como a autoridade de Deus sustenta todo o universo. Por que é que esta criança, ela precisa obedecer à sua mãe? Porque a sua mãe está cuidando do bem-estar dela. A sua mãe é responsável por ela, pela segurança dela, para que ela aprenda o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é direito, o que é errado. Esta criança está sendo ensinada. E uma mãe consciente, uma mãe que ama, é uma mãe que educa, que se importa, que corrige, né? Que faz com que a criança aprenda a obedecê-la. Ok? Uma mãe que é de Deus, tem autoridade de Deus, e esta criança vai aprender a obediência. Quando esta criança aprende a obedecer à sua mãe, ao seu pai, ela está sendo ensinada a obedecer e respeitar as autoridades. E a maior de todas as autoridades, que é a autoridade do próprio Deus, do próprio Criador. A autoridade da palavra do Senhor. Quando o Senhor fala, ele fala na palavra dele, você, uau, isto é Deus falando, está aqui, na palavra dele eu vou obedecer. Porque a obediência é o caminho da bênção. Como esta mãe vai proteger a criança se a criança se recusar a obedecer? Uma criança que se recusa a obedecer, ela vai ser deixada por conta de si própria, de si mesma. E ela vai se machucar muito. Ela vai sofrer muito. Ela vai para o caminho da morte, da perdição, porque ela não está debaixo da obediência. E isso é o que nós queremos tratar hoje. Eu trouxe, né, alguns textos bíblicos que falam sobre obediência. Você vai ver que quando nós obedecemos, nós vamos ser abençoados, livres das doenças, vamos ter sucesso, uma vida realizada, né? Mas o que está acontecendo hoje, infelizmente, é que os pais não têm amado os seus filhos o suficiente para cuidar da educação deles. São egoístas, só querem cuidar de si próprios. Não têm tempo para os filhos, não se dedicam, não investem na vida dos filhos. Não querem ter o trabalho de corrigir, o trabalho de colocar de castigo, né, peitar aquela criança, está chorando. Não, eu não quero choro nos meus ouvidos, então não vou botar de castigo, larga para lá, larga para lá. E você, pai e mãe, vocês vão colher o fruto dessa colheita que vocês estão fazendo, ou a boa ou a má semente. Infelizmente, né, nós vemos algumas crianças
que nós amamos. Crianças, às vezes, chegadas a nós, que os pais não sabem educar, que são vergonha para os pais, para onde vão. São crianças incontroláveis. E os pais ainda têm a capacidade de acusar este filho, esta filha, e dizer, essa criança é rebelde, essa criança não me obedece, essa criança é uma má criança, tal. Desculpem, mas ela é assim mesmo. Não existe isso, não existe criança rebelde. Existem pais que não amam seus filhos, não têm tempo para eles, não corrigem com amor, não fazem segundo orienta a palavra de Deus. São pais rebeldes ao Senhor, que não andam segundo a palavra de Deus. Então, não podem ser bons pais para seus filhos. Se o seu filho, a sua filhinha, o seu filhinho, né, desde criança, desde que vão crescendo, se eles não te honram, se eles não honram pai e mãe, se eles não obedecem pai e mãe, é porque eles viram o seu exemplo, é porque eles estão seguindo o seu exemplo. Se eles não honram a Deus, é porque estão seguindo o exemplo dos pais. Os pais são exemplos para seus filhos. E uma árvore má dá má fruto, uma árvore boa dá fruto bom. Pais que são árvores abençoadas, boas árvores, vão produzir bons frutos, vão produzir bons filhos. Amém? Oh, maravilha! Maravilha de louvor em hebraico. Olha só, Deuteronômio 5:29. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me, para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Então, quando um pai e uma mãe andam em obediência à palavra do Senhor, o que acontece? Tudo lhes vai bem e também com os seus descendentes. Porque a criança, ela olha, observa e repete o exemplo dos pais. Deuteronômio 6, a partir do verso 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que
todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ore com seus filhos na hora de dormir, ore com seus filhos pela manhã e você vai ter uma maravilhosa colheita. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Acima de tudo, né? Escrevamos a palavra do Senhor em nossos corações. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my light and my salvation. Of whom shall I be afraid? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Deuteronômio 30:15. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Então, aqui fala, né, de obediência e desobediência. Obediência trazendo bênção, desobediência trazendo maldição. By which we are saved, the name of the Lord. Oh, let the world know your name. E agora, ó Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Primeiro Samuel 15:22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de
carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Essa foi a palavra de Samuel para Saul, uma das histórias mais tristes na Bíblia, de um rei ungido por Deus e que desobedeceu o Senhor e caiu da graça, né? Foi atormentado o resto da vida dele por espíritos malignos. My salvation, whom shall I fear? The Lord is my light, my salvation. Evangelho de João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. São as palavras de Jesus. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Ou seja, obedecer aos mandamentos do Senhor está ligado, né, a recebermos o Espírito do Senhor, o Espírito da verdade. E o 15:23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Então, a obediência às palavras de Deus, a palavra de Deus, andar em obediência à palavra do Senhor, é sinal de que nós o amamos. Quando nós não andamos em obediência, é uma maneira de dizer ao Senhor que nós não o amamos. Shvor levanecha et libi, udei befanecha habati, ki ata Adonai ahuvi. Shvor levanecha et libi. Lucas 6:46. Por que vocês me chamam Senhor, e não fazem o que eu digo? Mateus 5:19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado
grande no reino dos céus. Atos dos Apóstolos 5:29, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus do que aos homens. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Nós vamos ser avaliados pela nossa obediência ao Senhor. Ele continua dizendo aqui, nesse texto, né, que nós vamos ser avaliados segundo a nossa obediência. Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Temos que ser praticantes da palavra de Deus, andar em obediência a esta palavra. Josué 1:8, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. É o Senhor falando com Josué. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde você andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Ande em obediência à palavra do Senhor. Amém? Lá em Efésios nós vamos ver textos falando sobre os filhos que devem obedecer seus pais para que sejam abençoados, né? Isso é uma promessa na palavra de Deus, que os filhos que honram e obedecem seus pais, eles têm vida longa e abençoada. A obediência é o caminho da bênção. Lá em Êxodo vai falar, né, que quando nós andamos em obediência, nós somos livres inclusive das doenças. Vê ver esse texto aqui de Êxodo 15:26.
Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. O Senhor é Deus quem nos sara. Mas quando nós andamos nos caminhos de desobediência, como ele vai nos proteger? Como ele vai nos abençoar? Imagina uma criança pequena que não quer obedecer seu pai, a sua mãe, e ela vai fazer aquilo que ela acha que ela deve. Uma criança não sabe aquilo que é bom ou ruim para ela. Espiritualmente falando, nós somos crianças, o homem está numa posição caída, não é? Nós não estamos desfrutando plenamente da presença do Senhor, né? Daquilo que nós fomos criados para ser. Nós fomos corrompidos pelo pecado. Nós não sabemos mais o que é realmente bom e o que é ruim para nós. Nós não temos acesso ao mundo espiritual. Nós não sabemos o que dá entrada ao inimigo, o que facilita, né, que ele possa nos destruir. Só Deus sabe o que é bom para cada um de nós. E se nós andarmos na orientação da palavra do Senhor, na orientação do Espírito do Senhor, se nós formos obedientes, ele vai nos guardar de muitas dores desnecessárias, de muitos sofrimentos, até mesmo de doenças, ok? Por que de doenças? Quer ver uma coisa simples? O Senhor fala que nós temos que tomar conta, né, do nosso corpo, como Adão tomava conta do jardim, evitando, né, que entre coisas más no nosso corpo. Nós somos o templo do Espírito de Deus, nós temos que vigiar com aquilo que comemos, com aquilo que vemos, com aquilo que pensamos, né? A palavra vigilância, vigiai e orai. O inimigo anda ao seu derredor, buscando uma maneira, né, uma entrada, uma porta, de tal maneira que ele possa te tragar, que ele possa te destruir. Então, a palavra de Deus nos adverte para vigiarmos, tanto naquilo que comemos, quanto naquilo que olhamos, que ouvimos, não é? Com quem nós andamos, os lugares por onde andamos, a nossa vida de pensamentos, que tipo de pensamentos você alimenta, né? Filipenses é um texto maravilhoso, eu gosto muito desse texto. Cada vez mais a ciência comprova, né, que a Bíblia ela está correta, que realmente essa palavra de Deus aqui, ela é a fonte de toda sabedoria para nós. Filipenses 4, é fácil de guardar, Filipenses 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Hoje a ciência comprova que quando você fica triste, você baixa as suas defesas do seu organismo, você adoece. Alegre-se sempre, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma. A ansiedade provoca doença, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, né, com um espírito grato, apresentem seus pedidos a Deus. Gratidão é receita de saúde, é receita de uma vida alegre, é pessoa, né, um coração grato, formoseia o rosto, né, um coração alegre, grato, formoseia o rosto, muda até a tua aparência. Se muda a sua aparência externa, quanto mais, né, o funcionamento interno do teu corpo, da tua mente, ok? Apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Esses dias mesmo teve aí um atropelamento de uma moça na Rio Branco. Eu falei até isso para vocês, né?
E onde você ia? Na mercearia que eu passei perto de casa para comprar lá um limão, tava lá as meninas e o rapaz que estava de trás do balcão comentando, olha aqui e tal, e com vídeo, né, mostrando e olhando e observando, né, o corpo daquela menina como ficou, o que aconteceu, que quebrou aqui, que isso ali e aqui, contemplando aquilo. E ainda que a pessoa fala, nossa, que horror, coitada da menina, a pessoa está se alimentando daquilo. Aí eu falei com a menina, olha, você é evangélica, só falei, você está indo contra a palavra de Deus. Filipenses 4 fala, né, 4:4, que nós devemos ocupar a nossa mente com coisas edificantes. Ela falou, não, mas é porque eu gosto, porque para mim saber que quando eu passar por ali, eu tenho que prestar atenção para, né, não acontecer isso comigo. Mas ela está completamente enganada, porque quando ela presta atenção, ela olha que aquele é um lugar perigoso, que aquilo aconteceu com aquela menina, ela se alimenta de medo, ela se alimenta de padrões negativos de pensamento e ela atrai para ela aquela situação. Quando você se deleita em más notícias, você está atraindo para a sua vida que aconteça o mesmo contigo, que aconteça o mesmo com os seus. Não se detenha nessas coisas, não se alimente com más notícias. A palavra é bem clara que você deve se alimentar com coisas que possam te trazer bênção, alegria. Deus fala, traz à tua memória coisas que possam te dar esperança. Se lembre das coisas boas, se alimente de coisas boas, porque lixo o diabo joga o dia inteiro nas nossas mentes. Se você quer receber o lixo ou não, é problema seu. E é problema mesmo, porque quando você recebe o lixo que ele joga, você tem os problemas garantidos. Amém? Então, não se torne uma pessoa negativa, não uma pessoa que tem energia negativa na mente, no corpo, que atrai coisas negativas para a sua vida. Seja uma pessoa positiva, uma pessoa alegre, uma pessoa que diz coisas boas, que diz o que a palavra de Deus diz. Não é? Uma pessoa focada em Deus, porque Deus é a fonte de toda bondade, de toda alegria, de todo prazer, de toda luz, de todo amor. Foque em Deus, foque nisso, obedeça a palavra do Senhor, faça o que a palavra de Deus está dizendo para você fazer e você terá prosperidade, sucesso, saúde, bênção. Se você não faz, se você se torna uma pessoa preocupada, ansiosa, que não sabe confiar em Deus, não sabe andar em fé, você vai se dar mal, porque a palavra de Deus diz aqui, olha, não estejais ansiosos por coisa alguma, em tudo, pela oração e súplica, né? E com gratidão, com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Confia nele e tudo mais ele fará. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Amém? Seja uma pessoa de fé. O justo viverá pela fé. E se ele não anda pela fé, ele não agrada a Deus. Nós temos que crer nas palavras do Senhor, confiar nele, obedecer e confiar, assim como uma criança que obedece, é porque ela confia na sua mãe, ela respeita a autoridade da sua mãe e tudo, né, vai ser bom, vai ser bênção na vida desta criança. Queridos, o nosso tempo já está acabando, não vai dar para a gente fazer o estudo no ventre da terra hoje, não tem problema, né? Segunda-feira, se Deus quiser, nós estamos aqui. Semana que vem vai ser a última semana do programa O Clamor, ok? Não perca, vai ser a nossa última semana juntos. Eu vou estar indo para a Índia durante 5 meses, né? Um desses meses eu vou passar no Nepal, dando prosseguimento à obra, né, que o Senhor deu início depois que eu passei por aquelas terras. Então, eu vou estar revisitando neste campo missionário. Eu conto com as suas orações, com as suas contribuições, que você possa me acompanhar no Face Live, que você me adicione no seu WhatsApp. Vou te passar agora o número do meu WhatsApp, se você ainda não está lá.
Tá, acrescente o seu nome no meu WhatsApp para que você possa me acompanhar nessa viagem missionária. 32, que é o DDD de Juiz de Fora, 32 991 95 9489. Este programa vai estar postado aqui no Facebook, depois vou postar também no YouTube, e vamos estar lá no projeto Asra, que é o projeto com as crianças nas grandes favelas ao sul de Delhi, que tem o objetivo de alcançar não só essas crianças, mas suas famílias e toda a comunidade. Deus está trabalhando, o Espírito do Senhor está trabalhando, não é? E nós temos este projeto lá na Índia, nós sustentamos, né, com a ajuda dos irmãos aqui do Brasil, nós temos sustentado este projeto e temos uma equipe indiana lá que está debaixo da minha supervisão, né, da minha orientação, orientação do Senhor através da minha vida, e vamos estar tendo a oportunidade de nos juntar a eles e também visitar a nossa família africana do coração, que também está lá na Índia, né? Essa família que nós adotamos e temos cuidado com a ajuda de irmãos, a viúva e seus 2 filhos, a Francisca. Ok? Vamos estar no Nepal com Sobit e Abimela, esse casal de missionários que tem feito uma obra maravilhosa ali no Nepal. E eles, né, desabrocharam depois, né, da minha visita lá, que tudo começou a acontecer. É uma igreja filha, é uma igreja que ora, né, para que a gente possa retornar a eles. Deus vai estar nos dando esta bênção. Eu vou estar indo com Maria Luísa. Maria Luísa vai ficar 20 dias comigo, bênção de Deus. Né? Eu estou indo muito mais tranquila, né? Ela indo comigo, sabendo, né, que ela vai estar ali ao meu lado, intercedendo, participando. Isso é tão importante, é tão bênção. O dia que a gente estiver com Jesus na glória, nós vamos ver que preciosa é a nossa comunhão com os nossos irmãos. Vai ser um tempo de alegria permanente estar com os nossos irmãos na glória. Então, eu convido você a participar do meu ministério comigo, apoiando em oração, em contribuição. E semana que vem, não perca o clamor, ok? Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Um abraço para todos os meus queridos que têm me acompanhado durante todo esse tempo. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus.